Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente em mais um programa da Estação Sabiá, na TV 247, no nosso estúdio no Rio de Janeiro. Eu sou Regina Zappa e tenho o maior prazer de estar aqui com vocês hoje com poeta, roteirista, ator e muito mais, Mano Mello, que já produziu centenas de espetáculos, tem vários livros publicados de poesia, tem um romance publicado também. E vamos conversar sobre tudo isso, sobre tudo de poesia, né? Estamos aí. Agora, as pessoas costumam dizer isso, poesia numa hora dessas? Que hora que é essa que a gente está atravessando? Eu acho que a poesia é para o dia inteiro, a vida inteira, todos os minutos, todos os segundos, todas as horas, porque nunca a poesia deixou de ser necessária. E agora mais que nunca. Agora mais que nunca, com todo esse obscurantismo, essas nuvens negras que de repente estão na atmosfera. Então a poesia é a luz que pode servir como um farol, né? Ela ilumina, a poesia ilumina, Sim. É isso mesmo. O Mano traz para o momento contemporâneo a oralidade da poesia brasileira. Mano, conta pra gente, o Mano passou uns 10 anos, na década de 70, né, quando a barra estava pesada aqui, Mano passou uns 10 anos viajando pela Europa, Ásia, América Latina, levando poesia. Levando poesia numa fase de aprendizagem. Porque quando eu saí daqui, eu estudava escola de teatro e escola de filosofia simultaneamente. Aqui você estava no Ceará? Aqui Esqueci de falar que você é do Ceará, né? Eu sou do Ceará, mas vim para o Rio com 16 anos. 16. Eu passei a infância no Ceará, mas a partir da primeira adolescência eu já estava aqui, né? Uhum. Aí assim... Por que você resolveu viajar naquele momento? Puxa, estava muito estranho aqui. Estava pesado. Foi logo depois do AI-5, né? Eu estudava filosofia, então teve momentos que a gente ficava... Chegava alguém, não sei se era do Exército, da Polícia Federal, do DOPS, que fazia a chamada e o professor ficava sentado, né, calado. Né, isso na universidade? Na universidade, na Faculdade de Filosofia, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Uhum. Aí eu tinha acabado de me formar em teatro, ainda estava na filosofia e... Aí eu comecei assim a sonhar muito, que eu comecei a ler muito filosofia hindu, essas coisas assim, e comecei a achar que eu tinha que sair. Eu era meio hippie, eu já tinha viajado de carona pela América do Sul, eu já tinha ido de carona do Rio de Janeiro até a Bahia, naquela fase de Arembepe, aquelas coisas assim. Então eu era estradeiro, né? Eu já estava na estrada. Aí Goa, na Índia, nessa época, era a grande meca desses estradeiros, né? Todo mundo se ouvia falar, né? E da filosofia e do misticismo, né? Então você foi conhecer o mundo e aproveitou que a barra estava pesada. Eu trabalhava com a doutora Nise da Silveira. Pois isso eu vi que você trabalhava com ela. Eu quero que você conte um pouquinho, antes da gente voltar para a sua viagem. Você trabalhava com ela, então, antes de viajar? Antes de viajar. E por que você foi trabalhar com ela? Porque uma vez eu encontrei, por acaso, no Parque Lage, uma pessoa que estava iniciando um trabalho lá, e a gente teve uma empatia muito forte, né, à primeira vista, e ele me convidou para trabalhar com ele. Era o Fauzi Arapi. Sei. Aí eu fui ser assistente do Fauzi Arapi. Que é diretor, trabalho que ele, autor. Nessa época ele estava no auge, porque estava em cartaz o Rosa dos Ventos da Betânia. Né? Foi por essa época, assim. Ele dirigiu a Betânia também, uma cena muda, no Casa Grande, antes ainda do Rosa dos Ventos. Pois ele tinha toda uma trajetória, né? De Navalha na Carne, Dois Perdidos numa Noite Suja, né? Então, oficina. Então, eu estava ainda no 3º ano da escola de teatro e para mim foi uma honra, né, ser escolhido por ele para assistir a ele num trabalho com a doutora Nise, vê só, né? Maravilhoso. Então, mas eu lá trabalhei... qual era o seu trabalho? Era a Casa das Palmeiras. Eu era assistente do Fauzi a Casa das Palmeiras. Os clientes, eles não ficavam internados, eram pessoas que chegavam de manhã lá,
almoçava, fazia um lanche e no final da tarde todo mundo ia para suas casas. Quer dizer, o tratamento era passar o dia... Era tudo à base de uma terapia à base de arte. E era a terapia antimanicomial, quer dizer, as pessoas não ficam presas, elas convivem com a família, não volta, né? Aí o Fauzi, ela era espetacular, o Fauzi ele fazia uma parte de teatro, que eu fazia assistente dele. E depois ele foi... Teatro com eles, com os pacientes? Com os pacientes, né? E eu era assistente dele. E fazia também com poesia. Aí o Fauzi foi estrear o Rosa dos Ventos lá na Bahia. E eu fiquei 2 dias comigo sozinho, né? Aí quando o Fauzi chegou, ele não reconheceu. Tava tudo uma barafunda, né? Porque ele era assim, tinha aquela coisa mais senhorial. Ele era, disciplinada. Mais disciplinada. E eu, né? Aí sei que depois eu fiquei com um dia só para mim e o Fauzi com um dia só para ele. E eu comecei a desenvolver com poesia. Que interessante. Com poesia, isso, né? Os... Eu fazia com os clientes poesia e no outro dia eu fazia junto com o Fauzi teatro, com arte, né? Mas eles traziam a poesia também para o teatro, né? E de que forma você acha que a poesia era boa, era bom para eles? Porque poesia, você pode ir muito profundo com poesia, né? E ao mesmo tempo pode ser muito leve, muito divertido. E você falar poesia para as pessoas é muito prazeroso. Você está contando você mesmo, você não está fazendo um personagem. É você e suas palavras. E todo mundo pode escrever poesia. E outros se dedicam a escrever, né, de uma forma mais profunda. Mas aconteciam coisas incríveis. Por exemplo, uma vez... Tinha um cara chamado Neemias, um cliente lá, que era um cara, sabe aqueles caras assim que olha o mundo de cima para baixo, né? E nunca tinha participado da coisa. Ele ficava, as pessoas num canto e olhando com ironia, uma ironia, se sentia nos olhos, na postura, né? Aí, poxa, no primeiro dia que eu fui fazer sozinho, aí ele ficou olhando, aí eu comecei a fazer uma brincadeira de teatralizar sonhos. Aí o cara contava um sonho, ia lá que ele já teatralizava, arranjava alguém para contracenar, aí tava nessa. E o Neemias só olhando daquele jeito, aí de repente ele chegou assim e falou assim, esse negócio aí de teatrinho, né? Tá bom, eu tive um sonho ontem, eu quero fazer um teatro do meu sonho. Pode ser? Eu digo, pode. Mas meu sonho ontem foi com o diabo. Eu digo, perfeitamente, pode. E eu quero que você faça o diabo. Eu digo, pensa perfeitamente, eu faço. Cai como uma luva. Aí, de repente, ele entrou, tinha a roda, assim, né? Ele entrou assim no meio da roda com você. Ó, príncipe das trevas, onde estás? Ele ficou imprecando o diabo, né? No sonho dele, eu imagino que o diabo, quando aparecia nos sonhos dele, aparecia com um tridente, né? Com um ferro em braço. Né? Aquele diabo tradicional, né? Mexendo com a bunda dele, né? E ele estava com medo disso, né? E de repente eu apareço como o diabo mais cordial e sorridente possível, né? Surgia assim atrás de uma pilastra e falei, está me chamando? Aquele diabo sonso, né? Finge que é bonzinho. Aí ele gelou, né? Que não era o que ele esperava. Aí ele começou a fazer perguntas, né, sobre o inferno, sobre a vida, sobre a morte, sobre todas as coisas. Eu ia respondendo para ele, sempre com um sorriso nos lábios e com suavidade. Aí as perguntas começaram a ir para um ponto mais pesado, mais pesado, mais pesado. Aí eu vi que a barra ia pesar. Aí eu cheguei e disse, não, agora terminou meu tempo de estar aqui. Estão me chamando lá para o meu lugar. Eu estou indo para lá. É o inferno. Aí ele diz, não, mas peraí, eu quero conversar mais. Eu digo, não, peraí, eu não tenho mais tempo. Aí, mas eu quero perguntar. Pergunte a você mesmo. Pergunte a você mesmo. Aí fui desaparecendo de trás da coluna. Desde esse dia nunca mais faltou uma reunião. E nunca se recusou mais a fazer o teatro? Não, toda a vida ele trazia muitos Como a arte é importante, né? É muito importante, né? É muito importante. E nesse momento que a arte está sendo tão atacada, a arte, a educação, professor... Tem um momento, né? Não sei, eu acho que estão assim, tem sei lá de onde é que surgiu essa demonização da arte, e o pior é que tem gente que embarca nessa. Muita gente embarca, você vê coisas assim horrorosas que estão acontecendo aí na rua, né? Com artistas, né? Que estão sendo demonizados, aí de repente diz, esse é um sugador da Lei Rouanet. Um vagabundo, né? Vagabundo, teatro agora é vagabundo. Né? Vagabundo. Engraçado, porque quando eu comecei a fazer teatro, isso... No final dos anos 60, né?
as atrizes contemporâneas daquela época, não. Mas uma geração antes, que era a geração da Dulcina, do Cid Moraes, da Dercy, esse pessoal, eles tiravam exame de saúde no mesmo lugar que as prostitutas. A atriz tinha que ir lá, né? E que uma família, que a menina chegasse e dissesse que queria ser atriz, era demonizada. Né? Isso era uma das razões. Não criei mulher para ser puta, né? Era essa mentalidade. Mas isso era antigamente, né? Depois isso passou por um processo. Não, agora, nesse momento... Agora é diferente. Agora é vagabundo, mães, malandro, né? E as mães também, né? Se acharem que o filho tem talento, tem incentivo, porque eles podem ir para a Globo, exatamente, né? Tem esse aparato. A gente passou por um tempo que aí a artista virou uma profissão. Pois é, virou outra uma profissão. Qualquer, uma boa profissão. Mas agora a gente está andando para trás. Né? É coisa que eu sempre batalhei com a poesia, por exemplo. A poesia é como o ator, o poeta é como o ator era antes. Era uma pessoa que não tinha profissão. E o poeta, você diz, o que você é na vida? Eu digo, sou poeta, as pessoas dizem, não é uma profissão, não é a profissão. Agora, eu acho que o tipo de trabalho que eu estou fazendo, que eu dediquei a minha vida inteira a isso, eu acho que é uma forma de eu estar passando essa bandeira adiante, porque tem novas gerações que estão surgindo, e essa coisa vai crescer, que a algum momento a poesia vai ser, uma pessoa que viva de poesia vai ser considerada como uma profissão digna, né? Quer dizer, a pessoa vai poder viver de poesia. Viver de poesia. É tão difícil, né? Nas artes em geral, você poder viver da sua arte. Tem uma meia dúzia no Brasil que são ousados que fazem. Né? Mas a maioria das pessoas arranjam um outro trabalho nas horas vagas. Exatamente. Eu não consigo fazer isso. Você, a tua vida é inteira dedicada à poesia. Totalmente. Mas eu queria voltar um pouquinho lá atrás, Diga. Você contar como foi essa viagem, a viagem, como você se iluminou, o que você aprendeu e por que você voltou para o Brasil em 79, né? Assim, mais que aprender, o que eu mais aprendi foi a desaprender. Que eu estava com muita ideias prontas, ideias pré-estabelecidas, muita crosta, né, de intelectual, na filosofia, de movimento político, essas coisas. Então estava muito lotado dessas coisas. Então, pré-estabelecidas. Então essa minha viagem, a coisa mais importante foi essa ação de esvaziar-se. De tirar toda essa bagagem. A gente tinha durante os hippies, digamos assim, não, a gente que viajava na aventura, né? A gente tinha duas regras, era assim, keep together, que é guardar as coisas juntas, que essas coisas estão juntas, você sabe onde estão todas as coisas nos lugares, muito pouca coisa, porque aí é fácil não pesa na bagagem, e também fácil de proteger. Você tem um livro, tem uma coisa, qualquer coisa você pode perder, até a roupa. Mas o passaporte e o pouco de travel check que você tem eventualmente, então isso você não pode perder. Então isso aqui está dentro da camisa, né? Aí você não pode perder, que as outras coisas podem dançar, né? Então isso foi um aprendizado. Mas qual era a segunda coisa? Pois era. Não, era keep together e guarda o passaporte. Keep together o passaporte também, viajar com pouca bagagem. Tá bom. Né? Que é para não pesar não pesar a bagagem, nem despertar cobiça. Entendi. Né? Você não tem nada, então não desperta cobiça. Aí isso me fazia chegar na Índia, que é um lugar bem pobre, né? E entrar em favelas indianas enormes, né? Isso me ajudava eu ser moreno, né? Porque as pessoas ficavam curiosas de saber com o meu sotaque de onde que eu era, né? Mas eu era muito magro, não comia carne nessa época, mais magro ainda, né? E logo você pega a vibração da terra. Você pega a vibração da terra. Então eu era muito facilmente confundido com o indiano, então as pessoas me perguntaram de onde que eu era. E esse perguntar me fazia fazer muitas aventuras, fazer muitos amigos durante a viagem. Então eu fui de início... Foi um grande aprendizado, sempre é viajar, né? Eu peguei um avião com $100 no bolso, eu peguei um avião do Rio de Janeiro até Bombaim, na Índia. E aí só voltei para a Europa 3 anos depois. Mas você trabalhava lá para... Eu conseguia, sempre conseguia alguma coisa. Uma das coisas que mais conseguia era o seguinte: eu tinha amigos na Europa, um amigo meu chileno em Ibiza,
e lá tinha coisas assim indianas que estavam na moda, e eram coisas muito baratas, tipo incenso, roupas indianas, batas, né? Saris, essas coisas. Então eu comprava por $10, eu comprava um montão. Aí mandava para Ibiza, esse meu amigo tinha uma lojinha, vendia e mandava o dinheiro em euro, não tinha nessa época, né? Mas mandava para mim o dinheiro em dólar. Aí eu vivia muito modestamente, sempre em pequenos hotéis, assim, com o banheiro do lado de fora, entendeu? Pequenos hotéis, assim, sem nenhum luxo. Viajei de trem, sempre de trem, às vezes... Mas mais pela Índia, você foi pela Ásia toda? Não, fui Índia, da Índia, depois quando tem um momento em Goa, quando tem as monções, aí fica muita chuva, então você tem que sair para passar as monções fora. Então fui para o Nepal, aí fiquei no Nepal esse período, né, de verão, depois voltei para a Índia, depois fiquei voando assim, Afeganistão, Paquistão, Turquia, Irã. Você se lembra, não sei se você leu um livro chamado Caçador de Pipas, leu? Sei, claro. Nessa iraniano, né? Nessa época que teve um golpe lá que tiraram o rei e ficou... Tiraram o chá da Pérsia. Virou a República do Afeganistão. Ah, no Afeganistão, pensei que você estava falando do Irã. Caçador de Pipas é afegão, é verdade, não é iraniano. Aí de repente, um dia eu estava no hotel, fui sair, e o hotel estava com uma porta com 10 mil cadeados. Eu dizia, eu quero sair. E o cara, não pode. Eu digo, mas eu quero sair, cadê meu direito de ir e vir? Aí assim, o cara, não saia. Eu digo, eu quero comprar cigarro. Nessa época eu fumava. Aí o cara pegou 10 maços de cigarro e botou assim pra mim. E por que não podia sair? Eu só soube no meio da noite, que aí era eu e um amigo meu, a gente voltou pro quarto. Aí ficou no corredor, ele era um flautista, ficou tocando flauta. Aí de repente a gente começou a perceber uns barulhos assim estranhos, tipo bomba, tipo rasante de avião. Estavam depondo lá. Tava vendo, né, tava lá a guerra, né? E o cara do hotel sabia. Sabia e não me deixava sair, eu não entendia nada. Para sua proteção. É muito estranho. Uma vez, não sei se você viu uma exposição que teve do Sebastião Salgado, aqui no 00 da Gávea, sobre os refugiados. Sim. Aí eu fui ver, eu estava vendo as fotos, eu encontrei uma foto assim enorme, um painel, né? Era a Chicken Street, Rua das Galinhas, né? Que era a rua que eu morava. Eu cheguei lá, aquela rua, aquela quadra inteira. Ah, é? Lá no Afeganistão? Só ruínas, tudo bombardeado. Que coisa. Aí eu fiquei me lembrando, e poxa, e o babá que não deixou eu sair, né? E o cara que eu ia todo dia de manhã ia na esquina e tomava suco de uva ou suco de cenoura na barraquinha dele. E o cara que eu ia na mesma rua que eu ia todo final de tarde, vieram todas as memórias. Ia tomar um chá, né? O que foi feito dessas pessoas todas, né? Então é muito triste, né? A guerra é horrível. Né? Nessa época eu quis voltar para a Índia. Digo, voltar para a Índia, não pude, porque já não estava... Não podia sair. Já estava, a estrada já estava minada e haviam boatos de que os russos estavam invadindo. Uhum. Né? Aí foi a época que os russos entraram com os... Como era o nome deles? Os rebeldes afegãos? Esqueci agora o nome. E depois, aí vieram os americanos depois, né? Pois é. Mas aí você saiu do Afeganistão, foi para a Europa também, viajou bastante e voltou para o Brasil em 79. Eu voltei para o Brasil em dezembro de 79. E por que foi você engraçado voltou? que antes eu tinha estado em Portugal na época da Revolução dos Cravos. Aí eu fiquei lá, digo, eu vou respirar como está Portugal, e gostei muito de coisa. Aí quando eu cheguei de volta eu estava assim no impasse, porque eu escrevia letra de música em inglês com um parco vocabulário, né? Mas letra de música, né? A música te ajuda. Mas eu queria escrever, eu estava com um livro que eu tinha, quando eu fui para Portugal, eu tinha feito lá a primeira versão, e eu queria, poxa, eu tenho que vir para o Brasil se eu quiser viver, ou eu aprendo a falar inglês correto, então eu tenho que voltar para o Brasil. Para escrever em português. Para escrever em português. Aí veio essa coisa assim, daí eu achei que não tinha mais sentido lá, ali não era a minha terra. Mas você já escrevia poesia? Já, desde 14 anos de idade, 11 anos de idade. Poesia. Eu escrevo poesia. Poesia foi uma coisa muito definitiva na minha vida e que eu descobri muito cedo. Talvez que eu não soubesse
como eu não sabia jogar futebol, meus irmãos eram tudo craques, né? Eu tinha que fazer alguma coisa para chamar a atenção, né? Aí eu comecei a ler, uma vez surgiu para mim, os mesmos livros que eu lia, eu era da família modesta, lá de Fortaleza, né, de pequena classe média, e teve um tio meu que ia casar, mas desmanchou o casamento, e pegou todos os livros dele, ele gostava de ler, e levou, tinha uma estante. Aí eu comecei a ler todos os livros dele, descobri a leitura, através de literatura regional. Foi a primeira coisa que eu peguei. Zé Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos. Aí eu lia um e li todos eles assim, um em seguida do outro. Eu fiquei maravilhado, eu não queria... Aí, poxa, eu comecei as primeiras coisas que eu escrevia tinha a ver com imitar Jorge Amado. Eram uns contos que eu falava que era sempre de praia, né? E a miséria dos pescadores, né? Que comiam todo dia pirão de peixe. Quem me dera poder comer todo dia pirão de peixe, é delicioso, né? Mas eu botava aquele como um drama, né? Pô, pirão de peixe, sabe como é essa coisa? Então, mas olha só o que você está falando. Você já falou do teatro e da poesia com os pacientes psiquiátricos, igual você está falando, de como o livro transformou a sua vida. Totalmente. Quer dizer, a gente está falando de coisas da civilização importantes, que são justamente as coisas que hoje estão sendo desprezadas e atacadas, né? E como é importante, então, essa coisa da leitura transformou a sua vida, né? Pô, sabe que uma vez eu tive um grupo de poesia com o Cláudio Rodrigues, o Pedro Bial e a Alexandra Maia. E a gente fez... Era Ver o Verso? Ver o Verso. Aí na época do Ver o Verso foi assim um momento muito bonito na minha vida. E a gente viajou muito pelo Brasil. Aí um dia, quando a gente viajava, sempre a gente pedia no programa, que a gente tinha um cachê para a gente fazer, mas a gente queria fazer também, além disso, a gente, sem cobrar, alguma coisa que fosse social, né? Podia ser hospitais, podia ser presídio, podia ser... Aí quando chegou lá em Belém do Pará, nos foi aberto uma porta para fazer um show num lugar, era uma escola de pré-adolescentes, né? Era uma escola que tinha sido construída num lixão, onde tinha um lixão, eles fizeram uma escola. Então era num lugar pobre. Muito pobre. Na época o prefeito era o Edmilson Rodrigues. Aí, pois é, a gente chegou lá para fazer, e como tinha uma equipe de televisão, local fazendo reportagem, coisa assim, aí eu tava vendo a reportagem, né? Então ele pegou um garotinho assim, tipo uma cara de índio, lindo garoto, né? Assim de uns 10 anos de idade. Aí chegou, e aí, como é que foi? Você gostou da poesia? Aí, sabe o que o garoto respondeu? Ah, gostei muito, muito mesmo. Eu nunca pensei que poesia fosse tão divertido. Eu me diverti tanto que me deu até dor de barriga. Que delícia, olha. Não é? Poxa, aí porque parece, para muita gente, né, principalmente nesses lugares mais grandes, a poesia é uma coisa assim muito erudita, que está fora do alcance, né? Mas, no entanto, quando a pessoa descobre que tá tão próxima dela e que ela pode se divertir, né? Se emocionar, ficar triste, ficar contente e suscitar todas essas emoções, já é maravilhoso. Né? Eu acho que assim, nessa minha existência de poeta, né, de escrever e falar poesia para as pessoas, que eu tenho feito muito, então a poesia é uma arte para pequenas multidões. Dizem que lá em Medellín, na Colômbia, tem um festival que as pessoas, os colombianos, acho que é em Medellín, superlotam um campo de futebol para ouvir poesia. Aqui, é maravilhoso. Né? Quem sabe um dia eu não vou fazer poesia, faço um poema sobre futebol e falo no Maracanã antes do jogo do Brasil, né? Já pensou? Mas você sabe que vocês, né, que criaram o Ver o Verso, e tinha também, como é aquele outro, eu não vou lembrar, mas vocês poetas dessa geração sua e
e que vieram para perto das pessoas para dizer poesia. Você depois vai contar como é que eram os seus espetáculos. Você viajou do Rio Grande do Sul à Amazônia levando a sua poesia. E mais a nossa amiga poeta Elisa Lucinda, que já teve aqui Elisa com a é uma gente grande também, poeta, é uma pessoa da minha admiração. que trouxe essa coisa de... E ela nunca... eu me lembro ela dizendo assim, não é declamar poesia, é dizer poesia. Eu prefiro sempre dizer, e que interpretar, faz toda a diferença, também, né? faz toda a Porque diferença. você é falar a poesia, trazer falar, ela para perto, pra né? perto, como uma coisa coloquial, como parte da sua vida, né? E você e as pessoas da sua geração, os poetas da sua geração, de ver o verso e tudo isso, fizeram esse trabalho importante, né, de trazer. Mas queria que você contasse assim, o seu... você tem o Lavrador da Palavra. O Lavrador de Palavras. Que é uma coleção de poemas. É, uma coleção de poemas. O Lavrador de Palavras foi um livro que eu editei. Foi muito engraçado. Eu estava com esse livro pronto e não sabia como editar. Eu estava saindo de uma das bienais, né? E aí teve uma amiga minha que me ofereceu uma carona. E o cara que estava dirigindo o carro era um médico chamado Marcos Renato de Carvalho, que é um médico assim, ele é um estudioso na aleitamento materno, ele é muito eficiente nisso. Muitas pessoas que eu conheço que tiveram filhos passaram esse período com ele, né? E ele tinha uma pequena editora com outros médicos que só tinham até agora editado livros sobre medicina, né? Coisas médicas. Aí a gente conversando, aí ele disse que queria editar o meu livro, falando do livro. Aí eu levei para lá e a primeira edição foi dele, né? E a segunda edição dessa outra aqui, Esse é o seu romance, né? Esse é o meu romance. Que são Viagens e Amores de Escaramujo Araújo. Isso é assim um personagem que eu encontrei para mostrar essa parte de viagem, sabe? Então, essa parte de viagem, desculpem, eu inventei esse personagem de Escaramujo Araújo para viver por mim. Quando é que você escreveu? O Escaramujo eu passei anos escrevendo. A primeira... Mas lançou ele em 2005, é isso? Por aí. Mas a primeira edição, a primeira versão, tinha 560 páginas. Aí eu deixei... É um método, se você quiser escrever o romance, eu vou te dar a fórmula, hein? Querer escrever um romance é o seguinte... Você chega, pensa, todo dia você reserva um momento do seu dia para se dedicar, de segunda a sexta. Você pode, sábado e domingo... Você libera o sábado e domingo. Né? Aí pelo menos 3 horas por dia você tem que chegar no computador e escrever tudo que esteja querendo fazer, tudo que esteja querendo sair. Sempre se preocupar com forma, por nada. E o que sair. Aí você vai fazendo todo dia. Aí você tem que saber a história que você vai contar, você tem que saber como ela começa e como ela termina. Essa viagem daqui para cá, ela vai ter... todo dia. Vai ter tempestades, vai ter tempos de calmaria, vai ser ter dias que você escreve, fica 3 horas lá, escreve 3 palavras, e vai ter dia que você, 3 horas lá, você escreve 20 páginas, né? Então tem tudo isso, é uma viagem, você não sabe. Ela vai andando, então você vai. Quando chegar um momento, você chegou naquele coisa, então você tem muito, você vai escrever muito mais do que você necessita. Aí vem a segunda parte. Você pega esse livro todo, bota na gaveta, esquece por 3 meses, tá? Aí depois quando você voltar, você já está com a cabeça mais esvaziada daquilo. Aí quando você vai ler, aí você vai ver quais são as partes que estão repetidas, quais são as palavras que estão sobrando. Então você vai dizer assim, toda palavra que você puder cortar e não vai interromper a narrativa, então corta, vai cortando. Aí tem um momento que você vai ter o livro pronto. Aí isso é simples, né? Acho que é o Drummond que dizia isso, que a arte de escrever é cortar palavras. Cortar, né? O Maciel, o Luiz Carlos Maciel, também uma vez falava assim, quando eu escrevo assim, todas as palavras que eu acho que não vai fazer falta, eu corto. Isso eu aprendi com o Maciel. Grande pessoa, não era o Maciel? Você te conheceu, né? Conheci. Agora me diz uma coisa, como é que eram esses espetáculos, por exemplo, esse que você levou esses poemas
do Lavrador da Palavra para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Você chegava na cidade e já estava com o espetáculo pronto, que era um espetáculo de dizer o poema, mas tinha outras coisas, tinha música, como é que era? Não tem gente, quando um músico, um cantor, ele lança um CD, um disco antigamente, né? Ele não fazia um turnê. Aí eu resolvi fazer o seguinte, eu peguei os poemas do Lavrador de Palavra e fiz um roteiro. E desse roteiro eu fiz um espetáculo teatral, né? Dizendo assim, que vinha assim, era um poeta, tinha que ser muito pouco material cênico, né? Era uma mesa que eu botava um pano bonito e do lado de lá umas flores com a vela acesa, que tinha um negócio meio místico, que eu fazia um despacho ali, né? Aí tinha pequenos objetos de cena que era fácil de botar na bagagem, né? E aí eu costurei isso com uma pequena trilha sonora, aí de repente eu fiz sozinho. Eu fiz como ator, como poeta e como diretor também, que eu criei o espetáculo. Mas quando chegou perto de estrear, aí eu convidei alguns amigos de teatro para ter um olhar externo, para eles dizerem, poxa, alguma coisa que tal, e afinar. Aí eu chamei, o primeiro foi o Antônio Grassi, que foi, depois o Camilo Bevilacqua, aí depois tinha uma menina, que quando ela foi fazer comigo um ensaio, né? Nessa época ela era aluna da Unirio, de teatro, e ela era sobrinha do Renato Borg, Luciana Borg é o nome dela. Aí eu gostei muito de trabalhar com ela, eu achei assim que, poxa, afinava muito, então eu fiz uma proposta para ela. Faltavam 15 dias para começar o espetáculo, eu disse, você vai ser meu olhar externo, então eu vou botar assim no direção Mano Melo e direção de cena Luciana Borg. Então ela a gente encerramos 15 dias, estreamos na Casa da Gávea, da Casa da Gávea fomos para o Cândido Mendes. Aí depois, nesse dia, a gente estava tentando vender para todos os lugares. Aí vendi para o Rio Grande do Sul, para o Ceará, para a Bahia, para São Paulo, interior de São Paulo. Aí fui pegando. Que legal, né? Você levar um espetáculo de poesia para tudo. Eu vi aqui que o Pedro Bial te chama de poeta show, né? E o Chico Caruso fala que você é Shakespeare com pimenta sonora. Foi muito, Shakespeare com pimenta sonora. Isso, muito bom isso, né? E como é que aconteceu? Eu estava para fazer um livro, aí telefonei para ele, Chico, diz alguma coisa aí para o menino, vamos botar na capa do livro. Aí ele chegou assim na hora, ele falou, anota aí, Mano Melo é Shakespeare com pimenta sonora. Eu digo, muito bom, né? Muito bom. Eu fiz 2 ou 3 espetáculos com o Chico. Com o Chico Caruso. Com o Chico Caruso e o Paulo Caruso. Eles são muito bons, né? O Chico é uma pessoa, ele sabe tudo. São muito talentosos, engraçados. Mas por que você não diz um poema aí pra gente? Diz o que você quiser, pode ser do Lavrador de Palavras, pode ser alguma coisa que retrate esses tempos da gente. Eu vou dizer um poema que eu acho que estava falando na livraria Argumento, acho que você viu. Eu vi. Que é um poema sobre o Brasil, né? Chama Sui Generis. Este é um país sui generis. As putas gozam, os cafifas se apaixonam, os valentões apanham, os ministros cantam e as ministras dão, e os machões também. Os ladrões prendem, a polícia assalta, os patrões fazem greve, os catedráticos não leem, os analfabetos escrevem, os ateus rezam, os padres praguejam, os banqueiros choram, os mendigos dão esmola, os gatos latem, os cachorros miam, os peixes se afogam, as frutas mordem, as formigas dão leite, as vacas põem ovos, as galinhas têm dentes. Então, quer parar de me cobrar coerência, pô? Muito bom. Muito eu gosto de dizer esse poema. Era um dos poemas que fazia parte do Lavrador de Palavras. Esse você levou na viagem do espetáculo, né? Aí teve, assim, momentos lindos, assim, que eu sempre gostei de viajar, né? Na minha vida é sempre uma viagem. Aí eu comecei a receber convites para ir para a Amazônia, por exemplo. E, puxa, eu sempre tive uma fascinação pela Amazônia, né? Uma fascinação. Aí a primeira vez que eu fui lá foi convidado por um poeta de lá chamado Mauro Modesto,
que para um congresso lá que tinha lá, né? Tinha gente de alguns lugares do Brasil. O Tiago de Mello, por exemplo. Eu fiz amizade com o Calume, que nessa época era o prefeito de lá. E ele botou um Monza da prefeitura que estava quebrado, ele mandou consertar para ficar para os poetas. E em 10 dias eu tive um dia de folga. Aí pegamos um bocado de poetas, combinamos com o motorista, ele nos levou até a Bolívia, a fronteira com a Bolívia. Mas qual era o meu objetivo de ir até o Rio Madeira, ali na Bolívia? Para ver a floresta, que eu não tinha visto a floresta de jeito nenhum. Né? Aí quando eu fui, 3 horas de viagem... Dentro da floresta? Não. Desse lado a floresta estava queimada, desse outro lado a floresta estava queimada. É mesmo. Tudo para fazer pasto de boi, aquele boi branco, né? Nem aquelas castanhas. Que agora tem mais ainda, pois tá queimando. Aí eu fiquei muito impressionado, eu só fui ver a floresta do lado da Bolívia. É mesmo. Né? Agora, quando eu fui mais recentemente para Macapá, lá é mais preservado, aquele lado é mais preservado. É a única cidade capital do Brasil, que é na beira do Rio Amazonas, né? Aí eu fiz um poema sobre a Amazonas, eu queria falar porque tem tudo a ver, né? Claro. Então tá aqui, peraí. Tem tudo a ver porque, poxa, né, engraçado, que eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que está acontecendo, né? Só que eu escrevi um tempo atrás e tem música de uma moça chamada Ana Luísa Cavalcante Ferreira e a mini Sônia Bessa. Elas fizeram uma música deste poema, gravaram, está lançando esse disco agora. Deve ser lançado nos Estados Unidos. Então, Amazoníadas. E agora, só antes de você começar, Amazônia é o tema de agora, né? Porque a Amazônia está queimando, você disse que viu as queimadas, imagina agora. Puxa vida, com a queimada liberada, né? É coisa que eu não entendo. Puxa, teve coisas bonitas, né? Por exemplo, nessa viagem de Macapá, eu vivi uma experiência maravilhosa. Porque eu fui fazer um recital de poesia num barco com alunos de escola pública, na faixa de 12 a 14, 15 anos, né? Então, dentro de um barco navegando pelo Rio Amazonas. Então, tinha uns livros assim de cenário no teto do barco, né? Aí eu fiz, e quando chegou depois da sessão, né? Eu queria dar um mergulho no Amazonas. Aí o cara do barco foi com a minha cara, o timoneiro, aí encostou num lugar dizendo que não podia ir mais longe porque o barco podia encalhar. Aí eu fiz esse sonho, pulei no Rio Amazonas com 2 seguranças, porque quando eu pulei era fundo pra caramba. Era fundo e correnteza. Aí eu cheguei, saí, os caras já estavam me procurando, assim, eu digo, não, tá tudo bem. Aí nadei até as margens, fiquei assim, eu bebi a água do Rio Amazonas, nunca mais ninguém me tira isso. Aí no dia seguinte eu voltei com outra turma, nesse mesmo barco, aí na volta eles pararam no mesmo lugar, só que eles tinham trazido barco a remo, e a maré não estava vazando, então todos os alunos, a gente foi para as margens do rio, na floresta, aquelas árvores imensas com raízes imensas. Então a rapaziada ficou sentada ali e eu dizendo poema para eles, à margem do Rio Amazonas. Isso ninguém me tira. Bonito isso. Fala aí a sua poesia que você ia falar, verdade, que eu te interrompi. Jiboia, puru, sapo, cururu, cajá, caju, surucucu, pirarucu, jabuti, jararaca, maracujá, maracajá, tucupi, jurupari, sucuri, tacacá, arara, aranha, ariranha, peixe, boi de piranha, cauim, surubim, tracajá. A tribo tá na tábua e somos eu e tu e todos nós por aqui, porque tupi é pitu, porque pitu é tupi. Tocaram fogo nas ribanceiras e Saci Perereira quer tapar o sol com uma chaleira. A floresta vira pasto de gado Neló. Curupira does not live here anymore. O Teatrão de Manaus descerrou as cortinas de pelancas para o poema épico Amazoníadas. As armas e os barões do pó assinalados das ocidentais praias amazônidas por rios nunca de antes navegados. Tucuxi, o boto, saiu de dentro do esgoto, virou moço muito escroto, estuprou
livrou mulheres guerreiras e crianças impúberes em espeluncas de orgias públicas, doenças venéreas da Venezuela, cancros moles peruvianos invadindo palafitas, casas de pernas tortas, josefinas enfeitadas de chitas, Chiquita bacana lá das bauchitas, se veste de pepitas de ouro maciças, não usa vestido nem pra ir à missa, a vida pra ela é pura cobiça. E se você perguntar se no final da novela a mocinha Nazaré da Silva se casa com o moço Zé Brasil, a resposta é N-A-O tio, porque no próximo capítulo seu Rambo, disfarçado de cobra fêmea, a cobra Norata, destila seus venenos nos cílios de Nazaré e com sua frota de tanques hasteia a bandeira Yankee a tremular sobre a mata. Tamanduá a bandeira enrolou-se no mastro e desapareceu sem deixar rastro. Zé Brasil disfarçou-se em listras alvinegras e abreviou-se a si próprio no codinome de Zebra. Entrou numa perna de pinto, saiu numa pata de pato, o que sobrou virou mato, o que era sal azedou-se, o azedo ficou doce e o que era doce acabou-se. Que beleza, hein? Que fôlego. Nossa, muito boa essa. Muito bacana, né? Muito, muito. Essa você escreveu quando? Eu escrevi, tá nesse livro aqui, Poema do Amor Eterno. Pois eu ia falar nisso, que você tem o Palavra de Lavador, tem o Poema de Amor Eterno. Poema do Amor Eterno. Esse poema, a maneira que surgiu esse livro foi muito louca. Tinha um cara, né, quando eu fui com o Lavrador de Palavras para Fortaleza, eu conheci um cara, ele era uma pessoa assim, muito peculiar, muitas coisas. Ele era o grande mecenas das artes no Ceará. Ele tinha uma casa bancária chamada Oboé, ele tinha a livraria Oboé, que ele comprava todos os livros e discos de autores cearenses e botava lá, quase não vendia. Eu fui várias vezes lá, tinha de vez em quando entrava alguém, mas ele tinha todo esse acervo. E ele tinha também a Oboé Centro Cultural. E eu lancei esse livro aqui lá, lancei o Lavrador de Palavras lá, então eu fiquei amigo dele. Aí um dia eu fui visitar minha mãe na época do Natal e telefonei para ele. Aí, sempre aquele negócio da secretária, né, que diz assim, em reunião, né? Aí eu digo, tá bom, chefe. Não, mas aí de repente o telefone de volta, ele me convidando para tomar um vinho com ele no final do expediente, lá no banco. Aí eu fui. Aí teve um momento que ele chegou e disse, eu levei para ele de presente um livro, ele gostava do Fernando Henrique Cardoso. Aí eu levei um livro do Fernando Henrique de presente para ele. E levei um filme que tinham feito sobre a minha vida, levei de presente para ele. Ele disse, mano, o que eu posso fazer por você? Aí eu digo, pô, eu tô com um livro, preciso editar. Aí ele chegou e me deu 3.000 exemplares desse livro aqui. E, né, botou assim, né? Agora aconteceu uma coisa horrorosa com ele, porque teve um escândalo lá de financeiro, que a fiscalização dos bancos vieram em cima, que estava dando muitos juros dos bancos. Acho que os grandes bancos foram assim, sei que ele fez alguma coisa ilegal que isso deu mal. Mas é uma pessoa com quem eu chamo Newton Freitas, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, porque ele sempre quando eu cheguei em Fortaleza, ele me recebeu assim, muito bem, né? E me proporcionou isso, né? Isso é importante. Mas eu queria fazer um comentário, te perguntar uma coisa. Você escreveu O Lavrador da Palavra. E a palavra é a sua vida, né? E a gente está vivendo um momento, eu acho que não só aqui no Brasil, mas no mundo, onde a gente está vendo muito ódio e onde a palavra perdeu a força, porque as pessoas não dialogam, né? O diálogo está perdendo a força e a gente sabe que quando acaba a palavra, aí vem a guerra, né? A guerra é justamente aquilo que acontece quando a palavra já não tem mais força e nem o diálogo. Como você pode fazer uma comparação entre a palavra hoje, o significado dela nessa sociedade que a gente está vivendo aqui, e a palavra de antes,
Tem alguma diferença isso Tem uma pra vez você? assim que eu li, eu não sei se é do Sartre, não sei se é do Sartre ou do foi uma coisa que eu li antes, que eu não consigo identificar, mas era assim, ele falou assim, o Sartre no As Palavras, no livro As Palavras, todas as palavras já foram ditas, mas ainda não perderam o significado. Aí que você vai pegar. Então eu acho que são momentos de reconstrução. A palavra, né, está aí, está aí. Eu acho que assim, por mais que não tentaram sufocar nos anos 70, não teve uma censura enorme, né? Não entraram nos teatros e espancaram os atores, não teve tudo isso. Então, poxa, se isso vir a acontecer, a palavra não vai, que a gente vai arranjar alguma maneira de driblar. A gente conseguiu naquela época. Ninguém se calou. Ninguém se calou, a arte continuou viva. Mas agora a gente viu agora na Bienal uma censura a livros que tratavam de questões LGBT. Quer dizer, fiscais entrando no ambiente do livro, né, que é a Bienal, lá no Rio Centro, e tentando recolher livros. Aí, como você diz, tem que resistir. O que as pessoas fizeram? Compraram correndo. Compraram livro, fizeram passeatas. Fizeram passeatas. Aquele menino, o youtuber, o Felipe Neto, comprou 14 mil livros com esse tema LGBT para distribuir gratuitamente. Quer dizer, isso como se diz, a palavra está aí. Então, e também a manifestação das pessoas contra isso, né? Então não vai ser tão fácil assim, não. Todas essas besteiras que esses caras estão dizendo aí, a repercussão e o que eles estão recebendo de volta, poxa, coitadinhos, né? Eu não digo coitadinhos que eu não tenho pena nenhum deles, entendeu? Mas, verdade. Poxa, né? Eles estão cavando a própria caveira, entendeu? A reação mundial que está despertando esse negócio de chamar a primeira dama da França, entendeu? Mulher digna, entendeu? Ficar fazendo essas fofoquinhas de terceiro nível, né? De terceiro nível, de falta de educação total, né? Aí, poxa, o cara chega e diz assim, poxa, as pessoas estão reagindo dizendo que, chamando a atenção, não para o beijo gay, mas chamando a atenção das crianças na rua, das crianças com fome na rua, das crianças sem escola, dos hospitais todos depredados. Então, as pessoas estão chamando atenção para isso. Imoral, isso sim é imoral, né? Isso sim é imoral. O Sartre também tinha uma coisa que ele dizia assim, nada me choca, né? A não ser a crueldade e a força. E eles estão com a crueldade e a força que estão fazendo. Eu acho que nem quem botou esse pessoal lá, nem esse pessoal está acreditando mais. Né? É muito ruim, né? É muito ruim. Mas olha só, e você está preparando alguma coisa nova, algum livro? Eu estou com 3 livros prontos. O primeiro poemas? Livro que eu fiz de poemas, que eu quero fazer uma reedição, esse que eu fiz na Casa das Palmeiras, né? Eu quero fazer uma reedição. Eu tenho Como é que chama esse? O Evangelho de Jimmy Rango. Isso, né? Aí eu tenho que é um livro de ensaios sobre a arte brasileira dos anos 50 até aqui, que se chama a arte alternativa brasileira. Então se chama Alternativas, Meu Amor, ou O Rei Ficou Tão Nu Quanto uma Lady Godiva. O Rei Ficou Tão Nu Quanto uma Lady Godiva Careca. Pronto. Mais nu do que isso, impossível, né? E tem um outro chamado Cangaceiro Elétrico, que é um romance. Que eu fiz uma edição em Portugal há muito tempo atrás, eu quero reeditar. Então você tem esse outro romance. Eu tenho esse outro romance e tenho mais 2 livros de poesia prontos. Então são 5 livros. Mas pelo menos vai até o fim do ano. Depois aí eu vou fazer 1 por ano. Mas aí também está crescendo, você nunca para de escrever, né? Tenta fazer 2 por ano, pelo menos. Eu estou escrevendo um aí que eu não sei quando é que vou terminar. Hoje eu escrevi na página 156. É isso aí. Que ódio. E você é um modo contínuo, né? Da escrita, da palavra, a tua essência, né? É assim que você... É a tua vida, né? É a minha vida. Eu acho que eu só acredito nisso, assim, né? Que Quanto tempo a gente tem, Serginho? 9. Já tem mais um tempinho, pode continuar. Então, eu tenho uns poemas bem recentes, que eu vou pegar aqui.
né? Mas são poemas assim, não sei se eu digo. Vou ver aqui. Por quê? Porque, puxa, tá falando de um cara aí, entendeu? Falando de um cara aí, né? Os tempos não estão de brincadeira, né? Mas vamos ler, eu vou ler assim. É assim. Coitado do Deltonico Dinheirol, foi fazer melda na Casa da Moeda, caiu dentro do pinico, se afogou no urinol. Pô, tomara que ele não veja isso, hein, velho? Mas ninguém sabe quem é, né? Mas olha só, você pode imaginar um mundo sem poesia? Eu não consigo, né? Acho que poesia me deu tudo. Poesia é uma deusa cadela. Poesia é uma deusa cadela. Ela te suga, te tira tudo, assim, para te fazer desistir. Muitos desistem do caminho porque não dá dinheiro, né? As pessoas não é a profissão, as pessoas te olham assim. Uma vez aconteceu eu ia muito no Centro Cultural Banco do Brasil, isso faz anos já, né? Aí teve um dia que uma menina que eu conversava muito com ela, achava ela uma gracinha, né? Aquela coisa. Aí um dia ela chegou para mim e disse assim: tá legal, você é poeta, mas o que é que você faz para ganhar a vida? Aí eu fiquei indignado com ela, eu olhei para ela bem sério e falei: sou piloto de helicóptero. E ela acreditou, ela passou um tempão e espalhou para todo mundo. Que aí eu contei uma história para ela que eu tinha um helicóptero, de cadeira, tá lá no Campo dos Afonso, que tá esperando uma peça. Uma peça para poder fazer. Aí um dia, 2 horas da manhã, eu estou em casa, bate o telefone e era ela. Ela diz assim: eu preciso da sua, chorando aos prantos, preciso da sua ajuda. Foi que eu. Então era o seguinte: ela tinha um namorado que morava numa cobertura lá na Barra. E ela estava desconfiando que a irmã dela estava transando com o namorado dela. Nossa. Ela queria que eu desse uma rasante na cobertura, que ela ia com a fotografia, uma máquina fotográfica, dizendo. Aí eu cheguei para ela: você quer que eu perca meu brevet? Pô, você acha que é assim? Eu posso sair assim? Pô, e se vier um avião na mesma rota? Aí ela: desculpe. E eu nunca desmenti, até hoje ela acredita que eu sou dono de um helicóptero. E afinal, a irmã estava ou não estava? Não estava nada. É só paranoia. Mas como é que você ganhou a sua vida inteira com poesia? Porque é difícil mesmo. Pô, é uma boa pergunta. Por exemplo, em Portugal, quando eu fiz a primeira edição do Cangaceiro Elétrico, eu vendi muito na porta do metrô. Em Amsterdã, que foi uma cidade que eu morei 6 anos, durante uma época eu tive uma pequena casa de chá. Pequena não, até que era grande, mas era uma coisa assim, meio alternativa. E muita gente ia lá, músicos principalmente. Aí eu comecei a organizar umas coisas de cultura, né? De música, de cinema, teatro, né? Fazia, então o negócio bombou. Era no centro de Amsterdã, aí bombou. Aí eu comecei a escrever letra de música para bandas lá da Europa, né? de Amsterdã principalmente. Eu começava a escrever em português para brasileiro e em inglês para os holandeses. Aí pronto, por aí teve um nicho assim. E também a parte que eu fui vender livro em Portugal, né? Que eu fui em Portugal agora. E quando cheguei aqui no Brasil, eu cheguei com essa bagagem. Eu digo: agora tem que ser no Brasil, porque o Brasil fala português, então tem que fazer. Então por aqui eu passei apertos tremendos, mas passei momentos assim ótimos, né? Então, assim, teve uma época que eu vendia livros assim na rua, que nem as pessoas que fazem no metrô. Eu vendia muitos livros na rua, assim, de bar em bar, de mesa em mesa. Aí você é do tempo do mimeógrafo? No mimeógrafo, né? Tempo do mimeógrafo. Aí às vezes tinha eu, Tavinho Paz, Cláudio Rodrigues, todo esse pessoal fazia essas coisas. Chacal, aí fazia roda de poesia, vendia os livrinhos. Então, aí comecei também a arranjar uns cachês. Teve uma vez que inventei uma história genial, que eu inventei numa escola de freira em Nova Iguaçu, que eu fui fazer lá com os alunos, eram mulheres jovens, né? Adolescentes. Aí eu cheguei na hora do recreio, antes do show, eu botei assim uma cadeira, botei um cartaz assim: poesia R$1. Aí, poxa, juntou uma fila enorme.
Aí o nego chegava e dizia, eu quero fazer, qual poema que você quer? Eu quero fazer um poema pro meu namorado. Como é o nome do seu namorado? Fulano. E o que é que ele gosta? Ele gosta de motocicleta, ele gosta do filme tal, do cantor tal. Eu ia uma coisa e fazia um poema sobre isso. Você fazia na hora? Na hora, uma página. Aí vendia, cara, com mais de 100 crianças, foi muito bonito. Né? Foi muito bonito. Ideia boa, hein? Parece aquela história de escrever carta do Central do Brasil, né? Que você pega a pessoa para escrever a carta ali e paga ali um trocado para Teve um tempo também que tivemos um projeto muito bonito chamado Poesia na Praia, que a gente ia foi em 1983, 84, que a gente ia todo domingo à noite, todo domingo à tarde, para o Posto 9 em Ipanema, botavam uns varaus assim com poesia, fazia um show, pendurava, vendia. A gente vendia, fazia poemas e vendia. Então a gente inventa estratégias, né? A gente inventa estratégia. Aí dizer, agora eu tenho de vez em quando eu vendo um espetáculo, eu ganho cachê, né? Agora para fazer show. Então tá bem melhor, acho que tá. E tem os livros. Tem os livros, tem tudo. E ator também. E eu sou ator também, né? Você já fez peça com Domingos, do Domingos Oliveira, já fez peça de Shakespeare? Eu fiz uma peça de Domingos, fiz Shakespeare, fiz como é o personagem do Shakespeare, aquele... É o Puck. Era um pouco Macunaíma que eu fazia, foi lindo. E tinha também, assim, umas coisas... Poxa, é teatro também, né? É cinema, alguma coisa. TV, né? TV, fiz vários... Eu fazia sempre... Os meus personagens eram sempre assim... tá precisando de alguém para fazer um camponês. Camponês, operário, toda a vida que eu... Até que eu tive um grande papel como cangaceiro em Cangaceiro e Trapalhão. Aí, poxa... Né? E depois em Mandacaru eu fiz um cangaceiro. Aí o auge da minha carreira de ator, assim, de Dom João de terceira categoria, foi um dia que na cena, eu dava um cheiro no cangote da Tânia Alves. Aí eu chegava e dizia, Tânia Alves, esse foi o auge da minha carreira de ator. De galã, de galã. E você gosta de ser ator? Eu gosto. Você é ator o tempo todo, sou. Dizendo tua poesia. Agora com poesia, né, eu acho que assim, eu fiz uma aliança do poeta dentro de mim e o ator dentro de mim, que eu acho que coisa... Eu tenho uma coisa da carreira de ator que eu não gosto. É que acaba um trabalho, você tem que procurar outro, aí tem que estar sempre atento, atrás de diretor de elenco, essas coisas. Então, que não depende de você, né? De repente aí eu digo, eu faço o meu trabalho, eu estou aí, quem tiver assim me conhece, que me procure, eu não fico muito... Né? Eu acho que é um defeito meu, talvez. E também porque quando você começa a fazer em televisão um tipo de personagem de 1, 2, 3 dias, ou então uma novela inteira, mas uma vez por semana tem uma falinha assim, que tanto faz estar lá ou não o personagem, né? Então você é escalado sempre para essa mesma coisa, você não progride, não vai. Então tem um momento assim que se me chama eu vou, se não chamar também não vai falta. E a poesia está com você ali o tempo todo. A tua poesia integralmente, né? E você não depende de ninguém para fazer a tua poesia. Não depende de ninguém, não é? Né? Olha só, mano. Nossa, foi um papo ótimo aqui com você. Muito obrigado por ter vindo você aqui. Também. E, poxa, é tão bonito assim, tá aqui o 247, é um canal que eu sempre acompanho. Você falou que está sempre acompanhando, que adora, né? Eu gosto, né? Eu vi a entrevista sua com o Carlos Mink. Que foi bacana, né? Tem um cara que eu não sei o nome dele, que eu vi a primeira vez, que é um filósofo que estava falando sobre... Cara, eu queria ter essa coisa que ele tem de falar, coisas muito profundas da forma tão simples que ele fala. Eu não me lembro o nome dele. Mas não é o Joel Birman, o psicanalista, não? Que nós fizemos ele. Não, eu peço psicanalista também, mas é um que é filósofo. Vou lembrar depois. Pois é, eu também não me lembro, ele falou coisas importantes que eu não me lembro também de nada. É coisa da idade, né, pô? Mas aqui na Estação Sabiá, na TV 247, é o lugar para a gente resistir, para a gente falar o que a gente tem vontade, para mostrar como é importante o nosso canal de arte, cultura, liberdade e resistência. Então, quando quiser voltar, para dizer seus poemas aqui, for lançar um livro novo, é só falar. Pô, legal, tá legal. Pra você. Tá bom, ótimo. Muito obrigado, Obrigado mano. você. Até a próxima, então. Obrigada a vocês também. Até o próximo programa.